Pessoal, uma boa noite a todos. Boa noite. Muito bom estar aqui hoje, né? Aqui sentindo a presença de vocês. Hoje eu preparei um tema mais aberto para a nossa reflexão sobre tudo aquilo que a gente viveu esse ano, aquilo que a gente pretende planejar para o ano que vem. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu encontrei um texto muito bacana que eu acho que dá para a gente pensar muita coisa. E lembrando sempre que no Espiritismo ninguém sabe nada, todos sabemos juntos. No Espiritismo, Kardec, ele fazia suas anotações através de uma pesquisa dos espíritos, mas acima de tudo a observação. E o que a doutrina nos convida é para que cada um de nós se observe. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né? Estamos chegando já estamos em dezembro, já estamos encerrando esse ano. Esse será o nosso último encontro aqui das segundas-feiras. Se Deus permitir, ano que vem eu volto vivo, né? Se não voltar vivo, orem por mim, porque eu vou precisar. Mas é muito bom estarmos juntos. É bom a gente sentir essa energia gostosa, esse encontro, é uma alegria imensa. Então, eu queria convidá-los agora para a gente fazer uma prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus a oportunidade de estar junto, de poder refletir, aprender um pouquinho sobre a doutrina espírita e, acima de tudo, aprender um pouquinho de cada um de nós. Que os bons espíritos possam nos intuir para que a gente possa começar a nossa semana com tranquilidade, com sabedoria, com firmeza, que não haja dúvida nas nossas decisões e que sempre que a gente se sentir coagido ou com dificuldade, lembrar de que existem os mentores espirituais que não nos abandonam, estão ali nos momentos que a gente mais precisa. Que a gente possa ter sabedoria para enfrentar os desafios que a vida impõe. Que as nossas energias de paz e luz sejam transmitidas para aquelas pessoas que sofrem, para aquelas pessoas que nesse momento estão no hospital, para aquelas pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar. Que a gente possa ser útil no trabalho e no progresso. Afinal, nós somos destinados aqui no planeta Terra para progredir no bem, se assim a gente quiser. Que Deus possa ouvir o que o nosso coração está cheio e que os Espíritos de luz possam trazer para nós as mensagens do Cristo, para que a gente possa se tornar um pouco melhor e fazer da nossa vida um pouquinho de luz. Que assim seja. Vamos começar hoje a nossa apresentação. Eu aproveito para quem assiste também, né? Quem quiser seguir aí as páginas do Vinhos do Senhor no Facebook, no YouTube, é sempre uma alegria muito grande também, poder contar com várias outras pessoas que na internet assistem a gente no horário que podem, né? A gente sabe que às vezes a correria, o trabalho não dá para vir, mas a gente está sempre perto. Hoje eu queria dividir aqui com vocês um texto do Evangelho chamado O Dever. Então, diante de tanta coisa que tem acontecido, qual que é o nosso dever? A gente já parou para pensar nesse mundo de ponta cabeça, que ninguém concorda com nada, né? Que é mais fácil brigar do que entrar em acordo. Qual que é o nosso dever? Para que a paz esteja dentro da minha casa, do meu trabalho, de onde quer que eu esteja, qual que é a minha tarefa? O que eu preciso pensar? Como que eu vou enfrentar as pessoas que pensam diferente de mim? Então, essa vai ser o objetivo da noite. Qual que é o dever que eu tenho que levar para a minha casa, para a minha vida? Qual é a minha contribuição? Se todos nós estamos inseridos na lei do progresso, a lei do progresso é trabalho. Então tem trabalho para todo mundo.
É muito fácil a gente ver hoje na televisão várias ONGs de animais, pessoas que protegem animais. É um trabalho muito justo, muito correto. E muitos daqueles que defendem os animais, por exemplo, eles falam assim: olha, a gente tem que defender os bichos porque o bicho não pode falar. Ele sente fome, ele não pode falar que está com fome. Quando a gente escuta um argumento desse, que é justo, plausível, coerente, tenho duas formas de interpretar. Mas você vai cuidar de bicho? Tanta criança passando fome, e você vai cuidar de bicho? É o que a gente costuma ouvir. Mas a gente tem que pensar também que se nós estamos envolvidos numa lei de trabalho, tem trabalho para todo mundo. Se eu não posso ajudar quem cuida dos animais, então que eu não critique, que eu vá ajudar as crianças. Por quê? Tem trabalho para todo mundo. Se o tempo que a gente gastasse reclamando e apontando o dedo para o trabalho do outro fosse voltado para a nossa reflexão, nós teríamos um pouquinho mais de empatia pela luta das demais pessoas. Muitos daqueles que defendem os animais estão ali, fazendo seu trabalho escondido, mas fazendo. Eu não preciso necessariamente estar junto num grupo, eu posso fazer a minha parte sem ninguém saber. Bacana, ótimo, estou fazendo a minha parte. Assim como muitas outras pessoas, tantas ONGs que ajudam, creches, hoje temos até empresas aí que oferecem benefícios para quem tem filho pequeno. É uma forma diferente de pensar. Porque em outros lugares, quando você vai trabalhar, o filho pequeno é um empecilho para a contratação daquela pessoa. Mas que mundo que a gente está vivendo? Uai, então, se filho for problema, nós não estaríamos aqui. Como que os nossos pais, quando nós éramos crianças, conseguiam nos sustentar? Se o fato de ter um filho, por exemplo, é primordial na vaga de trabalho. Olha o ponto em que a nossa sociedade está tão doente que só pensa em lucro e em benefício. O benefício que Cristo pede para que a gente pense é no coletivo. Então, a pergunta da noite é: qual é o nosso dever? Será que eu não posso fazer nada? Posso fazer muito. Então eu vou fazer uma rápida leitura e a gente vai discutir esse texto. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instrução dos Espíritos. O dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como o precisar? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variável em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos
instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a se dobrar às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, porque não o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sobre a mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. É um texto de Lázaro, Paris, 1863. Que eu gostaria de compartilhar com vocês é que diante de tudo que a gente faz na nossa vida, sempre vai ter as dificuldades. A gente vai ser feliz, a gente vai ser triste, a gente vai chorar. E nessa época agora está todo mundo falando, no ano que vem vai ser melhor. Mas não adianta trocar o número se eu não ser melhor. Não adianta o seu horóscopo estar lá bonito, olha, vai ser um dia de sucesso, se você não desejar o sucesso. Não adianta ler ali a sua sorte, ou fazer qualquer outra coisa que seja positivo ali, uma mensagem bacana para você, se você não sentir e não lutar pelo progresso. A vida da gente é trabalho, sempre vai ter trabalho. E sempre, devido às leis, né, que Kardec nos explica através das suas obras, nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter algum problema para que a gente possa se unir. Nós ainda temos uma visão muito material do mundo, a gente não consegue entender, mas as catástrofes, na maioria das vezes, são oportunidades para a gente se juntar. E a gente pode falar muito bem disso, porque o brasileiro, apesar de gostar mais de futebol do que coisas que deveriam gostar, mas aí cada um tem o seu gosto, o brasileiro é um povo muito solidário. Nós somos saqueados por políticos o tempo todo, não tem hospital para todo mundo, vivemos uma pandemia, um tanto de gente morrendo aí porque não tinha atendimento, e mesmo assim, grande parte das pessoas ainda contribuem e colaboram com aquilo que podem. Eu estava assistindo nessa semana uma reportagem que, aos olhos da maioria das pessoas, poderia ser desnecessária. Mas no interior de São Paulo, uma igreja católica estava promovendo prendas para poder construir a sua igreja. E diante desse chamamento público, eles fizeram um bingo e precisavam arrecadar prendas. E prendas boas, objetos valiosos. A ideia era arrecadar dinheiro. E quando a gente faz as coisas de coração, é isso que a gente precisa entender. Não interessa o valor daquilo que você está fazendo, daquilo que você está doando, mas a intenção que você tem. Não vou falar a cidade, também não vou falar o local, mas a igreja estava lá arrecadando os seus objetos para o bingo. E havia um senhor que queria muito contribuir. Ele queria, mas ele não tinha condições. O que eu posso dar? E ele ficou com vergonha, não posso dar nada. Mas ele se sentiu tão tocado, não, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu tenho tão pouco, mas eu quero contribuir. E doou um pacote de macarrão. Ele gastou R$3 esse pacote de macarrão. E valorosas as pessoas que estavam ali para receber as prendas. Por quê? Porque muitas vezes
Nossa, mas um pacote de macarrão? Isso aqui eu não vou colocar como prenda. O pároco da cidade, viu, agradeceu, sorriu para aquele senhor e falou assim: vou colocar numa cesta muito bonita e a sua prenda vai ser uma das primeiras. Ele agradeceu a doação e o senhor foi embora. Essa é uma história verídica. Aí a gente vai entender o porquê que eu estou falando disso. Bacana. Aconteceu o evento, o padre deixou aquele pacote de macarrão como a última prenda para ser, na verdade não era bingo, era leilão. Enfim, estavam lá as prendas aos nossos olhos, as boas prendas, e ficou lá uma cesta de macarrão. E diante daquilo, não sabemos o que é que as pessoas viram, mas o segredo não estava em quem queria arrematar o prêmio, mas em quem doou. Porque aquele pacote de macarrão que foi comprado por apenas R$3 foi vendido por R$12.000. Então, essa é uma história verdadeira, que tanto faz o preço daquele produto, mas a gente precisa levar isso para a nossa vida. Muitas vezes eu não faço porque sou muito pequeno, estou cheio de erro, estou cheio de problema, e eu não vou ser capaz. Nós somos quem dá o poder de progredir na nossa vida ou não. Então, diante de tantas prendas boas lá nesse leilão da igreja, olha, o senhor poderia simplesmente ter ficado envergonhado, falar assim: sou tão pequeno que não posso contribuir. Mas a vontade de querer fazer alguma coisa foi tão grande que foi o maior prêmio que aquela comunidade recebeu. Uma comunidade católica, mas o gesto é cristão. Poderia ter sido no centro espírita, poderia ter sido numa igreja evangélica, não interessa, mas o que vale é a intenção. E o nosso dever é esse. Até quando eu vou parar de progredir? Quando que eu vou começar a entender que eu posso contribuir para a coletividade? Então, independentemente de qualquer coisa que a gente faça, faça de coração. Se tem ali pessoas que protegem animais, bacana. Não posso ajudar, não tenho tempo, faz uma prece. Mas não critica o trabalho do outro. Joana de Ângeles, em um de seus livros, falava sobre o poder da crítica. A crítica é uma coisa muito legal, muito bacana. Façam isso para vocês verem. Avalie uma situação ou uma pessoa e comece a criticá-la. A crítica tem um poder tão forte no nosso subconsciente que, com o passar do tempo, você começa a fazer exatamente aquilo que você estava criticando. Não sei dizer psicologicamente o que é isso, qual o significado disso, talvez tenha algum psicólogo que possa nos ajudar a esclarecer isso. Mas Joana de Ângeles nos relata isso em uma das suas obras. A crítica tem um poder incrível, que é exatamente esse. Critica mesmo, porque amanhã é você que vai estar fazendo igual inconscientemente, porque ela fica no seu inconsciente. Quanto mais você reclama, quanto mais você fica ali naquela onda de negatividade, aquilo fica acumulado em você. Se é o que você tem, é o que você vai dar para os outros. Então, o nosso dever é praticar uma limpeza mental, uma limpeza espiritual. Não é tão difícil. Então, assim, vamos começar a imaginar as coisas do nosso dia a dia. É normal, muitas vezes ali a gente está num papo entre pessoas ali, opa, a vida alheia entra na roda. Legal, então tá bom. Eu vou ouvir aquilo que as pessoas estão falando, mas eu não preciso falar o que me disseram. Aí a gente vai se educando. É um processo vagaroso. Opa, peraí. Se eu já não posso mais, se eu estou escutando a conversa dos outros ali e não posso falar com os outros, para que eu vou estar ali? Aos poucos a gente vai se educando, porque é muito feio você contribuir ali com crítica, com a desconstrução das pessoas e dos grupos, e aí quando fazem o mesmo com você, você fica ofendido. Nossa, e o nosso dever de olhar para si mesmo? Então o que o Evangelho nos fala é isso. Qual que é o nosso dever? Os deveres, eu acho que são coisas muito difíceis, sabe? Quando a gente fala a palavra dever, vem na nossa mente a questão da obrigação.
Mas aí o Evangelho nos convida a enxergar a nossa vida, a nossa existência, a nossa família, o nosso dia a dia com outros olhos. Eu tenho os meus deveres, meu dia não é fácil. Tem um dia que dá vontade de matar um? Dá, claro que dá, porque a gente tem raiva, a gente tem sentimento, às vezes acontece uma injustiça ali perto da gente e a gente não pode tomar partido da situação e muitas vezes a gente tem que ficar calado. Mas o que o Evangelho nos convida é para que muito dos nossos deveres se tornem prazeres. E quando a gente descobre que muito daquelas minhas tarefas não são feitas por obrigação, mas porque eu realmente gosto de fazer aquilo, você começa a entender o seu verdadeiro dever, que não é um dever, é um prazer. E é tão comum a gente ver, entrar em lugares e se espelhar em pessoas. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas. São pessoas que têm uma sabedoria incrível. Experimentem conversar com pessoas mais velhas para vocês verem. E o que eu acho mais interessante nisso é que muitas vezes essas pessoas que já têm determinada experiência em certas atividades olham com coisas, olham para situações com paciência, coisa que eu, que sou muito ansioso, não tenho. Meu Deus do céu, tem dia que a ansiedade me mata, mas eu sei que o meu dever é me conhecer. Eu vou falhar, eu vou errar, assim como todos nós. O Espiritismo nos convida a pensar que quando a gente erra, calma, o mundo não acabou. Você errou, o que é que eu posso fazer hoje para corrigir aquela falha? Ou se eu já não consigo, nossa, eu fiz um estrago muito grande, o que é que eu preciso saber para que isso não ocorra novamente? Nós não temos o direito de magoar as pessoas, nós não temos o direito de criticar o trabalho alheio. Se a gente não faz, é um direito nosso. Eu não quero fazer nada, ótimo, seja feliz. Se a ociosidade para um é um prazer, ótimo, cada um tem uma forma de viver a vida, mas que eu seja luz para as pessoas que estão aqui ao meu redor. Se eu não puder ser luz, que eu seja pelo menos um poste para segurar aquela lâmpada, porque é muito difícil dentro da nossa família, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um desejo, quando a gente quer dividir uma coisa nossa para alguém e saber que as pessoas não acreditam em você. Então, que a gente tenha empatia, que o nosso dever é olhar para a gente como ser humano. As pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos procuram às vezes para contar alguma coisa, para desabafar, escute aquilo com respeito, porque isso era o que Jesus fazia. Eu li em alguns livros de Augusto Cury, muita gente não gosta dele, mas em um dos livros dele ele fala que Jesus era taxado como louco, pela forma que ele acolhia as pessoas, pela forma que ele compreendia, porque ele valorizava os sentimentos. Aquilo que para muitos era insignificante, para Jesus, ele dava o valor para as pessoas ali que seguiam ele e compreendiam a mensagem de paciência, de paz, aquela mensagem de fraternidade. Aquelas pessoas que eram excluídas, que eram apedrejadas, o que Jesus fazia? Ele acolhia. Então era isso que ele nos ensinou. É isso que o Evangelho, que a doutrina espírita traz para a gente refletir. O Espiritismo ele é muito amplo, tem muita coisa legal que dá para a gente estudar, tem muita coisa interessante. Os fenômenos mediúnicos, é incrível saber das coisas que Jesus fazia e que muito tempo depois aquilo foi sendo nomeado, foi sendo estudado, mas acima de tudo, uma coisa que ninguém pode catalogar, que ninguém pode estudar, mas sentir, é a pureza do coração. É o que Jesus muito praticava, carinho e amor fraterno. Isso, você pode colocar Barça Espírita ali, ou qualquer biógrafo ali que vai falar sobre a vida de Jesus. O que ele fazia estava na essência do seu coração, que era um sentimento de amor e piedade. Então, sempre que a gente for se destinar a fazer alguma coisa, podem fazer o teste.
vai ter sempre alguém para criticar. Faz o teste para ver. Eu quero fazer determinada atividade. Larga a mão disso, não vai hoje não. Tem mais gente lá, eles se viram, fica aqui. Aí quando você, beleza, né? Não vou fazer mais nada não. Eu estou muito velho para isso. Eu tenho muita inexperiência para determinada coisa. Aquela mesma pessoa que falou para você não fazer, nas suas costas fala, não faz nada. Então, para os outros, nós nunca vamos estar bem. Mas não se preocupa com isso não. Que esses outros não sejam a gente. Que a gente possa, sim, ser luz para as pessoas, que a gente possa incentivar todo aquele trabalho do bem. Aqui, eu conheço pessoas espíritas que fazem um trabalho fantástico. E um dia eu conheci uma ONG aqui em Pouso Alegre, que eles ensinam as crianças a pintar, fazer pinturas de quadro, pano de prato, numa comunidade muito carente. E diante de tanta beleza que eu vi aquilo, tantas tintas, tantos pincéis, eu falei, nossa, que bacana, né? Vocês têm um recurso aí bacana para poder assistenciar as crianças carentes do bairro. E aí o organizador falou, não, nós não temos nada, trabalhamos no limite. E aí você se pergunta, mas como que as coisas acontecem? Quem faz não está preocupado em como que as coisas vão acontecer. Vai lá e faz. Quem quer fazer um trabalho bacana sobre qualquer coisa que seja, entrega primeiro a Deus. Deus, que eu seja instrumento do teu trabalho, que o progresso que o planeta Terra exige de mim, que eu possa contribuir, mas que eu faça a minha parte. E o segredo é esse. O segredo é quando a gente está nas nossas aflições, é fazer a nossa prece sincera. Há alguns espíritas que dizem que Kardec, antes de desencarnar, iria falar um pouco mais sobre a prece, mas não deu tempo. Então não deu tempo ali de catalogar os efeitos da prece, que muitas vezes a gente não conhece. A maioria de nós só lembra de fazer as nossas orações quando a gente está aflito. Mas não tem problema, não tem problema. É muito comum a gente ver e ser criticado e falar assim, nossa, você só lembra de Deus quando você está ruim. Mas que bom que quando eu estou num momento difícil, eu sei que Deus existe. Seria bom se a gente pudesse agradecer a Deus todos os dias, mas nem sempre a gente pode. Não é por maldade, é porque realmente a nossa vida é uma vida de cão, é trabalho, é escola, às vezes é família, né? Parentes difíceis. Nem sempre a gente pode estar tão presente como a gente queria, mas que a gente não se esqueça, somos filhos de Deus. Cada um de nós tem um objetivo aqui. E o nosso dever é, acima de qualquer coisa, buscar um pouco de paciência e sabedoria. Mas está difícil. Bacana. Lembra que Deus existe. Pede proteção divina, porque a proteção virá. Não duvide de Deus. Porque olha, cada um de nós somos fruto de amor. O amor do Pai com as criaturas. Então, sempre que a gente se sentir um pouco desmotivado, tem uma frase do Evangelho que fala assim, serás o filho das tuas obras, delas terá um mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, muita gente pensa assim, então se eu não quiser fazer nada na minha vida, eu vou ser punido, eu vou ser castigado na vida futura? Não é assim. A questão é que, como tem aquele ditado popular, quem planta maçã, colhe maçã. Quem planta limão, colhe limão. A colheita está aí para você pegar aquilo que você plantou. Não veja isso como uma ameaça. Eu não faço nada de mal para ninguém, mas eu também não faço bem. Então o dever é para a gente pensar em nós, no nosso bem-estar, na nossa família, na nossa casa, porque quando a gente está bem, a gente consegue dividir isso com os outros.
Quando a gente está bem, a gente consegue passar isso para as pessoas. É muito comum no nosso dia a dia, quando a gente vê uma pessoa nervosa, você vê que a pessoa está um pouco quieta, está muito triste, aquilo passa para a gente. Quem trabalha em sala fechada com mais pessoas, consegue notar isso com mais facilidade. Se você está num ambiente fechado e tem um ali que está muito nervoso, de repente, sem ninguém saber, a maioria já está todo mundo nervoso também, ninguém sabe por quê. Agora, um fato contrário. Quando a gente está num lugar e alguém começa a dar uma gargalhada, mas daquela de trincar, de tanto rir, quando vai ver você está rindo também, nem sabe por quê. São energias. São coisas que estão dentro das pessoas e que elas compartilham. E nós somos antenas. A gente pega isso pra gente. Os animais pegam isso. Quem tem cachorro em casa sabe. Quando você está triste, o bicho sente. Aonde que está a explicação disso? Se um animalzinho ali sente, nós não vamos sentir. Às vezes a gente vai estar com o coração duro. A gente vai estar ali endurecido. Mas a gente sente. Porque a gente é humano. Porque a gente erra. Então, o que eu gostaria de falar sobre o dever é para que a gente pense nisso. Qual é o nosso dever? Já parou para pensar aonde a gente está inserido? No lugar que a gente convive? O que eu estou fazendo ali? Ah, mas então você quer que eu faça grandes transformações? Não. Apenas pense. Pense e reflita aonde é o lugar de cada um de vocês. Pensa e reflita. Olha, eu estou muito insatisfeito com tal coisa. Não admito que essa rotina, eu não quero, eu preciso de mudança. Mas o que é que eu estou fazendo para essa mudança de fato acontecer? O Espiritismo, ele tira dos outros a responsabilidade de que eu sou infeliz porque fulano fez isso comigo. Eu sou amargurado porque aconteceu tal coisa que determinada pessoa fez para mim e eu não vou perdoar nunca. Bacana, tá? As pessoas podem fazer maldade para você, sim. Mas aí, como que nós vamos lidar com isso? É a responsabilidade nossa. Eu não posso pôr a culpa no outro por algo que eu não estou fazendo. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Então, diante de tanta coisa que vai acontecer no nosso dia a dia, eu queria ler um pouquinho para vocês uma mensagem que fala sobre a prece. Essa ferramenta que, se nós utilizássemos mais com o coração, nós conseguiríamos sair de algumas dificuldades com mais sabedoria. Vamos ver o que o Evangelho fala sobre a prece? Eu vou fazer uma rápida leitura aqui para vocês. O texto é assim: o poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se muitos gritassem em conjunto, em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número, se cada um age isoladamente e por sua conta pessoal. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 unidas em comum aspiração orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que as de outras 100. Eu queria compartilhar com vocês um pensamento que geralmente em toda casa espírita fala. Faça o Evangelho no lar que seus problemas vão amenizar. Olha, os problemas não, mas a nossa percepção da dificuldade muda.
E eu gostaria muito que vocês duvidassem disso. Porque quando a gente duvida, muitas vezes a gente paga para ver. Então, se vocês tiverem um tempinho, reserve aí um tempo. Faça uma prece. Ah, mas você acabou de falar da prece sincera. Vai ser uma prece mecânica? Não. Quem puder disponibilizar 2 minutinhos das suas noites, abra um pedacinho do livro. Pode ser o Evangelho, pode ser a Bíblia, pode ser qualquer leitura que traga paz para vocês. Um livro pequeno. Faz o teste. Naquele momento de agonia, você vai falar assim: nossa, eu ainda estou muito angustiado, nada está acontecendo na minha vida. Acalma o teu coração. Eleva o pensamento a Deus. No outro dia, dá uma olhadinha. Você vai ver que essa atividade, na maioria das pessoas, quando elas realmente sofrem e querem um pouco de paz, elas conseguem desenvolver ali um pouco de persistência. E o dever que a gente tem é esse: é persistir nas coisas que a gente deseja, nas coisas que a gente almeja, nas coisas boas. Para encerrar a mensagem da noite, para que a gente possa levar para casa esse pensamento do nosso dever, que quando a gente compreende, a gente descobre que não é um dever, mas é um prazer, e aí fica mais fácil de fazer tudo aquilo que a gente pode contribuir para o progresso, para a coletividade, para nós mesmos. Eu queria que a gente levasse para casa hoje o pensamento de que o ano está acabando. Vamos pensar que está chegando aí 365 novas oportunidades, 365 dias que vão ser de muita alegria, e que desses dias de alegria também proverão muitas tristezas, porque a vida é assim. Nesses próximos 365 dias que vão chegar com o ano novo, que é aquela data que a gente sempre faz muitas promessas de que tudo vai ser melhor e a gente deixa ali na gaveta essas promessas, que a gente possa refletir que cada dia é um aprendizado novo, em que eu vou perder pessoas queridas nesse ano que chega. Eu posso estar preparado para perder ou não, mas ao mesmo tempo vão chegar novas criaturinhas no mundo que vão me dar muita alegria, que eu posso compartilhar dessa alegria ou não. E a vida é um ciclo, é um equilíbrio. Uns vão para outros poderem chegar. Imagina você indo para o trabalho. Se ninguém descer do ônibus, como é que eu vou entrar? Não vai caber todo mundo. Ah, mas que bobeira comparar a vida com o ônibus lotado. Pode ser bobeira, mas a vida é essa. Que a gente possa enxergar com mais leveza. É o que a doutrina espírita nos convida. Então, já que nós estamos dispostos a descobrir qual é o nosso dever, e já que está chegando aí para nós 365 novas oportunidades de sermos melhores para com a gente mesmo, eu queria encerrar essa noite com uma coisa que não tem como a gente fazer. Existe receita de ano novo? Existe receita de felicidade? Não existe. Não existe. Existe um remédio ali que você, opa, vou tomar uma pílula e vou ficar feliz o resto da minha vida. Não, não tem. Mas Carlos Drummond de Andrade, ele fez um texto que eu acho lindo e eu queria compartilhar com vocês. E o texto chama-se Receita de Ano Novo. Ora, então já tem uma receita aí. Vamos seguir essa receita para ver o que ele está falando? Ele começa assim: para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou cor da sua paz. Ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser. Novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra bebida, não precisa expedir nem receber mensagens, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta
Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas e nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazer um novo. E eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Dentro desse texto que começa como receita de ano novo, quando você começa a ler a receita do ano novo, você vê que não tem receita. Essa é a nossa vida. Não tem receita. O desafio é viver. Eu acho esse texto muito bonito. E muito, não é espírita isso aqui, mas é muito cristão essa mensagem. O ano novo está aí. É só um número se eu não fizê-lo, se eu não fizer ele novo, se eu não estiver novo. Então, que a gente possa descobrir qual é o nosso dever, que a gente possa sentir as nossas preces e dar sentido à nossa vida. Eu vou encerrar a mensagem aqui da noite. Eu espero que ano que vem a gente possa ter muitos outros encontros, mas nesse intuito de reflexão. Aqui na nossa casa nós temos estudos, né? Para quem gosta dos estudos das obras de Kardec, obras de André Luiz, mas o que eu mais gosto na doutrina espírita é que tudo que está escrito no Evangelho pode ser vivenciado e sentido, se a gente querer. E não tem receita. Sejamos felizes, estejamos tristes, a vida está aí. E o desafio e o nosso dever é viver a vida. Que a gente possa fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui, de pensar qual é o nosso dever, como fazê-lo, como praticar, como ser melhor conosco mesmo. Que eu possa buscar a paz do Cristo, que eu possa ter sabedoria nos momentos difíceis que a dor bater na minha porta, mas que eu tenha certeza absoluta de que eu não estou sozinho, que eu sou filho de Deus e que o amor de Deus é possível ser feliz, independentemente das dificuldades. É possível receber luz e amor das pessoas que estão perto de mim. E que eu possa sentir todo esse afeto, cultivar afeto, para que onde eu passe, eu seja lembrado, para que onde eu passar, eu seja fonte de amor. Eu sei que não é fácil, a vida está aí para ser vivida, e o nosso desafio é esse dever: se descobrir, se reinventar. E que Deus abençoe a nossa noite, que a gente possa voltar para as nossas casas mais tranquilos, mais serenos e mais confiantes no dever que espera a gente. Se eu tenho dúvida naquilo que a vida prepara para mim, que eu tenha sabedoria de viver dia após dia e descobrir qual é a minha participação no progresso do Cristo. Que assim seja, que a gente possa voltar para as nossas casas mais tranquilos. E até o nosso próximo encontro.